certeza você ouviu falar muito em Pix nos últimos tempos. A revolução tecnológica promete facilitar as transações financeiras no país. O sistema, desenvolvido pelo Banco Central, foi criado para a realização de pagamentos, transferências bancárias e compras. A transação é feita na hora, nada de esperar o dinheiro cair na conta. A fase de cadastramento das chaves começou em outubro, para que o consumidor pudesse se acostumar e conhecer as funções da ferramenta. Mesmo assim, muitas pessoas ainda não sabem bem o que é esse novo sistema. Por isso, o artigo 5º vai explicar melhor quais os direitos e deveres de quem usa o Pix. A Constituição Federal diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sobre esse assunto, eu converso agora por Skype com o advogado Tiago Freitas, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, e com Fabiano Jantalha, advogado especialista em direito econômico. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Jantalha, o Pix é uma grande inovação aí no mercado financeiro. O que muda na prática nesse setor? Bom, primeiro é importante a gente esclarecer o sentido do Pix mesmo, né? O Pix é, na verdade, o nome comercial, a marca do chamado Sistema de Pagamentos Instantâneo. O principal objetivo do Pix é diminuir o tempo necessário para a liquidação dessas operações de pagamentos, de transferências, né? E dar maior flexibilidade também no acesso e reduzir os custos para o consumidor. O Pix, na verdade, como a gente conhece, nós podemos dizer que ele é a quarta geração, ou melhor, a quarta o quarto marco importante na história dos sistemas de liquidação e de pagamento. Uma história que completa, no ano de 2020, completa 41 anos. Começou com a criação do Selic, do Sistema de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos, e passou por algumas etapas que a gente pode, em perguntas seguintes, aí, esmiuçar um pouquinho mais. Pois é, doutor Tiago, e como toda boa novidade, gera muitas dúvidas. Mas os consumidores podem ficar tranquilos que os direitos estão garantidos aí, como determina a nossa Constituição? Ah, certamente. De fato, do ponto de vista do direito do consumidor, eu acho que é uma inovação bem interessante, vai facilitar as transações, mas, de fato, uma dúvida é essa, né? A gente precisa ficar muito atento no que diz respeito aos direitos, né? É um direito fundamental, constitucional, e eu acho que nós vamos poder bater um papo bem interessante a respeito desses direitos mais para frente. Então vamos assistir agora a uma reportagem que mostra como é o funcionamento do Pix. Além do dinheiro cair na conta, o Pix vai substituir os cartões de crédito e débito nos estabelecimentos comerciais. Ou seja, o consumidor vai contar com mais uma opção de compras sem andar por aí com o dinheiro vivo no bolso. As facilidades têm atraído muita gente. Segundo o Banco Central, em uma semana, o Pix chegou a quase 25 milhões de chaves cadastradas. E não precisa fazer nada para começar a fazer um Pix, né? Quando a gente entra no nosso internet banking, no aplicativo do banco ou da instituição, no nosso telefone celular, a gente vê lá as opções de fazer uma TED, fazer um DOC, fazer um boleto, e lá vai ter a opção de fazer um Pix. Então, vai ser simplesmente ir nesse ambiente dedicado do Pix, que todos os aplicativos das instituições participantes do Pix vão apresentar para os seus clientes, e iniciar um Pix. Quem já cadastrou diz que foi bem fácil aderir ao sistema e acredita que o Pix vai agilizar as transações bancárias. Na minha conta do banco tradicional, né, vai ajudar com certeza, porque era meio burocrático para fazer esse processo por lá, né, tanto é por isso que eu optei por deixar o dinheiro em outro banco, né, para me oferecer essa praticidade, mas acho que vai ser super positivo, porque é uma coisa que todo mundo vai ter, né, então vai facilitar muito para todo mundo, até quem não tem conta em banco digital, quem não tem muita afinidade com tecnologia, eu acho que vai conseguir democratizar um pouquinho mais, né. Mas, como todo sistema, é importante ter alguns cuidados ao realizar o cadastro para não cair em cilada. Por isso, é importante estar atento. Ignore links ou mensagens suspeitas. Utilize apenas o aplicativo do banco. Na página da internet, verifique no canto superior o cadeado de segurança. Não repasse o código enviado por mensagem de texto. Na dúvida, procure o 0800 do banco. Doutor Jantalha, a gente pode dizer que com a entrada em vigor aí do Pix, esse é um caminho sem volta aí para as transações bancárias?
Na verdade, esse é um caminho que já está sendo percorrido e realmente não tem volta, né? Como eu falei anteriormente, na minha intervenção anterior, é uma história de 41 anos que vem sofrendo uma série de avanços, experimentando uma série de avanços. Então, a primeira etapa foi o Selic, em 1979, que centralizou toda a emissão dos títulos públicos federais. A segunda etapa veio com a Lei 10.214, de 2001, que estruturou juridicamente, no plano legal, o sistema de pagamentos brasileiro, e que talvez tenha para o consumidor como maior visibilidade o DOC e a TED. Né? Então, a partir de 2001, você, embora tivesse transações antes, você passa a ter o DOC e a TED como instrumentos mais populares, mais rápidos, de maior transferência. O terceiro marco foi com a Lei 12.865 de 2013, que aí criou uma nova figura dos arranjos e das instituições de pagamento. Isso permitiu o surgimento de algumas figuras de pagamento, de transferência eletrônica, que não eram só os bancos. Então, você abriu um pouquinho para os bancos. E aí, agora sim, com o Pix, a gente chega à consagração definitiva desses meios de pagamento, porque você passa a ter o que a gente chama de liquidação bruta em tempo real, ou seja, você faz o pagamento, o dinheiro vai na hora para a outra conta, e algo que nem a TED permitia, porque a TED tinha um prazo de 30 ou de até de 60 minutos, e dava uma série de discussões, uma série de problemas. Agora não, agora é automático. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ele é algo que veio para ficar e resulta de um longo processo de consolidação e de evolução dos meios, das instituições e dos arranjos de pagamento e de transferência de valores no Brasil. Então vamos a alguns detalhes aqui do Pix, doutor Tiago. O consumidor ele vai ter que abrir uma conta para poder usar esse novo sistema? Não necessariamente vai ter que ter uma conta aberta para isso, né? Se você tiver algum meio de pagamento, como fintech ou alguma outra empresa que processe pagamento de dados, o consumidor conseguirá ter acesso a essa ferramenta. Qual que é o grande problema que tem visto hoje aqui, já que nós estamos em pleno funcionamento do Pix? Do ponto de vista consumerista, uma das maiores preocupações que nós temos enquanto militantes nesse direito é o direito à informação do consumidor. O consumidor necessita e deve ser informado. O grande problema foi um aceleramento muito grande dessa questão midiática e publicitária do Pix, né, e que não houve um esclarecimento muito claro a respeito da chave, né? Então, o grande problema nessa questão foi a questão informacional. E como o doutor Fabiano trouxe para a gente aí, em que pese nós estarmos diante de uma evolução de pagamentos no tempo e no espaço, acredito que para o consumidor final, a questão do Pix chegou de uma forma, entre aspas, um pouco acelerada, e a gente precisa colocar nos trilhos essa questão informacional. E quem ainda precisa tirar dúvidas depois de assistir o programa aqui, onde buscar mais informações? É melhor conversar ali com o gerente do banco ou da instituição financeira? Eu acho que o primeiro lugar que tem que se buscar, de fato, é o gerente da sua instituição financeira. Ato contínuo, né, as regulamentações no site do Banco Central estão bem claras, podem ser facilmente consultadas, né? E numa dúvida maior ainda, né, nós temos aí, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, os PROCONs, né, as ferramentas de ouvidoria dos bancos, as ferramentas de ouvidoria do Banco Central também são meios importantes. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vamos ver a primeira pergunta enviada para a nossa produção. Qualquer pessoa pode se cadastrar no Pix? E até quando vai esse cadastro? Doutor Jantalha, vale para qualquer pessoa? Ainda está em vigor o cadastro? Sim, o cadastro entra em vigor, o cadastro está aberto. É importante que as pessoas entendam, em primeiro lugar, o seguinte. O Pix ele é apenas uma ferramenta a mais que vai viabilizar transferências entre as pessoas. Ele veio para incluir. Como diria o Chacrinha, ele veio para complicar, para descomplicar e não para complicar, não é isso? Então, eu acho que aqui o ponto, parafraseando, claro, aí, né?
O ponto aqui é que o Pix, quando ele faz isso, ele é um sistema que vai permitir com que as pessoas tenham, como o Dr. Tiago colocou, as chamadas contas transacionais, né? Então, a sua conta transacional pode ser uma conta bancária, pode ser uma conta numa cooperativa de crédito, pode ser uma conta de pagamento, aquela que você tem em algumas instituições aí que só operam com pagamento. O que você tem que fazer? Na verdade, quando você se cadastra no Pix, você não está criando nada novo. O que você está ligando é apenas uma chavinha, um código que você pode escolher dentre 4 opções possíveis, né? Nome, CPF, telefone e uma chave avulsa, e você vai conectar com essa outra conta. Então, tecnicamente, o que as pessoas, o que o consumidor que está nos assistindo, o que ele pode fazer? Aliás, não é só o consumidor. O consumidor, o empresário individual, a sociedade empresária, tudo, e brevemente até relações com o governo e pagamentos com o governo poderão ser feitos. Então, o que você tem que fazer? O cadastro, você vai procurar a sua instituição com a qual você tem o vínculo e vai solicitar essa ligação, esse, como a gente chama no dito popular, juntar o Lé com o CRE, juntar uma das contas que você tenha com a chave Pix, de modo que quando alguém fizer uma transferência para você, automaticamente esse valor, pela sua chave Pix, vai para aquela conta que você indicou. Então, não tem um prazo fechado para a adesão, não tem um prazo limite. O que a gente tem são etapas de funcionamento. Justamente por conta dessas preocupações que o Dr. Tiago colocou, o que o Banco Central fez foi colocar em etapas. Só complementando o que o Dr. Fabiano disse, é importante esclarecer que não é um aplicativo. Isso. O Pix não é um aplicativo. Isso tem sido objeto de grande questionamento. Não tem que se baixar nada, não tem que comprar nada, é simplesmente um cadastro. É importante esclarecer porque muita gente ainda tem dúvida, né? Agora, esse cadastro, doutor Tiago, é obrigatório para quem quer usar, não é mesmo? Sim, para quem quer usar, do ponto de vista de mandar as transações, de realizar os pagamentos, sim. Mas pode acontecer de você não ter um cadastro no Pix, receber um pagamento. Então, aí você tem que procurar o seu gerente, a sua conta bancária, para esclarecer como você vai ter acesso a esse dinheiro. E a dúvida de muitas pessoas é se a novidade vai pesar no bolso do consumidor. Vamos a mais uma pergunta. As transações feitas pelo Pix têm algum custo? Doutor Jantalha, tem custo? Porque o DOC e a TED poderiam ser cobrados, né? Sim, o DOC e a TED eram cobrados porque eles geravam um custo operacional grande. Eles tinham uma outra sistemática de funcionamento, era como se fosse, e aí novamente recorrendo ao exemplo do dia a dia para ser didático, não tem a sessão do cinema que você assiste com hora marcada? O DOC e o TED, eles tinham hora marcada, quer dizer, o DOC sim, a TED não. Mas você tinha uma hora marcada para que as câmaras, os prestadores de serviço, rodassem os pagamentos de DOC. Então, por isso que você normalmente fazia um DOC e o dinheiro só ia cair no dia seguinte na conta da outra pessoa. A TED, você não tem um horário pré-marcado, mas você tem um prazo de tolerância que chegava a 30 minutos, em geral, para que se pudesse fazer essa transferência. Pela sua sistemática, como se envolvia uma sistemática, vamos dizer assim, um pouco complexa, grande, gigantesca, às vezes, de operacionalização, desde 2001, eles tinham custo. E não era um custo baixo. Um consumidor que não tivesse uma conta bancária salário podia pagar 10, 15, até 20 reais por uma TED, o que para muita gente faz uma baita diferença no orçamento. O Pix não, pelo menos para as pessoas físicas, o objetivo do Pix é que ele não tenha custo, né? Que ele seja gratuito para essas pessoas físicas, com o objetivo justamente de viabilizar isso. Então, os bancos pagam tarifas para o Banco Central para poder utilizar o sistema. Existe, inclusive, um regulamento próprio de tarifas que está disponível no site do Banco Central, mas para o consumidor final, a tendência é que isso se mantenha e que a gente não tenha realmente nenhuma cobrança. Aí pode vir uma pergunta, mas banco sempre tem essa visão? Eu, como até advogado de banco, as pessoas às vezes até perguntam, mas banco vai dar alguma coisa de graça? O importante aqui, meus caros, é o seguinte, para os bancos também é interessante que esse pagamento seja feito de maneira automática, instantânea, e com todos os controles que o Pix vai propiciar, porque isso dá maior segurança, protege contra a fraude, facilita o rastreamento na transferência de valores. É melhor fazer um pagamento, uma transferência via Pix, do que você sacar na boca do caixa e aí está sujeito a um sequestro relâmpago. Então, a ideia é que, com o tempo, a gente reduza muito, não só o custo,
mas os riscos inerentes à própria movimentação do dinheiro na economia. Pois é, doutor Tiago, e além dessa economia aí, que todo consumidor gosta de economia, né? Quais são os outros benefícios? A segurança é um deles, como disse o doutor Jantalha? O doutor Jantalha foi perfeito em dizer, é um sistema que aparenta ser muito seguro, isso traz sim uma segurança para o consumidor, obviamente inquestionável. Outro ponto que pode ser interessante é que, como não teremos mais esses intermediadores de pagamento, ou seja, tinha muita gente para ganhar, né? Você vai fazer uma compra aí de qualquer coisa que o valha, você tem a operadora do cartão de crédito, tem o banco, tinha muita gente, para, desculpa a expressão, sendo didático, morder uma fatia do bolo. Agora não, agora a transação ela é direta entre consumidor e fornecedor, o que poderá trazer, por exemplo, descontos, benefícios para esse consumidor, para que, quem sabe, a gente consiga ter uma diminuição do preço e melhores condições negociais. Essa é, sem dúvida, uma possibilidade de grande sucesso para o consumidor no Pix. Nós vamos agora a um rápido intervalo, já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre o Pix, o novo sistema do Banco Central que permite fazer e receber pagamentos ou transferências via QR Code, link ou inserção de chaves pelo próprio celular ou aplicativo do banco. Sobre esse tema eu converso por Skype com Fabiano Jantalha, advogado especialista em Direito Econômico, e com o advogado Tiago Freitas, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. E uma das expectativas do mercado é que o sistema seja uma espécie de substituto de DOCs e TEDs por ser gratuito e estar disponível a qualquer hora, 7 dias por semana. Doutor Jantalha, a gente pode dizer aí que essa é a principal diferença aí entre DOC, TED e o Pix? A rapidez da transação? Sim, a rapidez sem dúvida é a maior delas, é a mais evidente, mas eu acho que nós temos, em primeiro lugar, a maior simplicidade. Hoje, você, por exemplo, às vezes você vai fazer uma compra por um aplicativo desse aí na internet, você às vezes quer fazer uma compra e não quer ficar dando todos os seus números, conta, CNPJ, CPF, às vezes você tem que pagar por meio de DOC, TED. Hoje basta você dizer, por exemplo, a chave que você identificou, que pode ser até o seu e-mail. Fala assim, não, transfere aí para o meu e-mail, fulano de tal, hotmail@gmail.com. Você consegue fazer isso. A outra questão que já falamos aqui é a questão da segurança. E a cabo dela vem uma outra que é a rastreabilidade, né? Então, com todos esses mecanismos, fica muito mais fácil, mais seguro, mais ágil, mais econômico, enfim, eu acho que é algo daquelas inovações que a gente praticamente só vê coisas boas. Existem riscos, naturalmente, mas esses riscos são próprios da atividade bancária, são riscos que já existiam antes, estão apenas mudando de face, mudando de aparência, mudando de forma. E como é que está sendo a receptividade por parte do consumidor, doutor Tiago? Os consumidores aderiram aí ao cadastramento de uma forma geral? Os números dizem por si só, né? São recordes de cadastramentos feitos no Pix, né? Eu acho que o consumidor que tem o maior acesso à informação, esse consumidor ele está aderindo facilmente ao Pix, né? Agora, existem, né, aqueles consumidores, né, a gente chama dos hipervulneráveis, são os idosos, as pessoas com pouco esclarecimento, essas têm tido muita dificuldade, até por entender a própria logística do sistema operacional. Mas os números dizem por si só, né? Está sendo, sim, um sucesso frente aos consumidores. E todas as instituições financeiras têm que aderir ao Pix, doutor Jantalha? Não, na verdade, existem duas classes de instituições aí, a adesão, e os regulamentos do Pix estabelecem isso. A adesão facultativa e a adesão obrigatória, né? A adesão obrigatória é para aquelas instituições que têm mais de 500 mil contas transacionais, né? Essas instituições são obrigadas, sim, a ter, mas as que têm menos do que isso não devem, não são obrigadas, mas podem aderir, e aí elas pedem a participação, a adesão ao Pix na condição de participação facultativa. Vamos agora a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. No dia a dia, o que muda com a chegada do Pix?
Doutor Jantalha, quais são as principais mudanças aí para as instituições financeiras? É realmente essa questão da agilidade e diminuição de custos? Sim, agilidade, redução de custos, simplificação. Eu acho que o consumidor final ele ganha muito, o pequeno comerciante ganha muito, porque a gente pensa sempre na pessoa que tem uma conta bancária no internet bank ou coisa do tipo, aquela conta tradicional, mas por exemplo, você vai passear, vai a uma praia lá no Ceará. Você vai lá em Jericoacoara, você vai comprar um coco, às vezes nem sempre você está com dinheiro. Eu, por exemplo, raras vezes ando com mais de, sei lá, de R$ 50 na carteira. Tudo meu é eletrônico. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai lá pagar um coco que seja, e o sujeito, muitas vezes, agora já tem aquelas maquininhas amarelas, azuis e tal. Hoje você pode fazer, quanto é que custa o coco? R$ 1. Antigamente as pessoas diziam assim, não, mas eu só aceito em cartão a partir de R$ 10, porque a tarifa do cartão era alta demais para compensar uma operação de baixo valor. Hoje você pode pagar qualquer transferência a partir de R$ 1. Doutor Tiago, mas esse dinheiro aí já sai imediatamente da conta, diferente do cartão de crédito, não é mesmo? Você foi num ponto-chave, né? A imediatividade dessas transações é sim uma preocupação para a defesa do consumidor, né? Em que pese ter a chance de rastreabilidade, como muito bem informado pelo colega, né? Algumas operações podem ser limitadas a 30 minutos de dia e 1 hora à noite, né? Se fugir do perfil do consumidor médio, né? Se você faz sempre uma transação de 5 mil média mês, fez uma de 50, o banco poderá fazer essa checagem. Mas, de fato, essa imediatividade é uma coisa preocupante. Se você tinha ali um intermediário, você poderia tentar assustar, né, como o nome diz aí, um nome popular, você poderia tentar assustar esse pagamento lá do cartão de crédito, você poderia tentar uma interferência mais rápida junto ao banco para suspender uma DOC que seria processada no dia posterior, ou uma TED. São riscos, né? São riscos que precisam ser informados ao consumidor, tratados pelas instituições bancárias, mas o nosso CDC prevê a responsabilidade objetiva, né? Então a gente tem um pouco de segurança nisso. Ou seja, se o consumidor fez ali digitou um dado errado, por exemplo, foi transferido, aí vai ter que brigar para trazer esse dinheiro de volta, é isso, doutor Tiago? Para trazer esse dinheiro de volta agora, vai precisar da boa vontade de quem recebeu, né? Não existe essa reversão pelo sistema do Banco Central, ele consegue travar a operação. Mas a reversibilidade, não. Então, você vai ter que procurar saber para quem foi isso e pedir de volta. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas né, são riscos das operações. Agora que já falamos sobre o que é o Pix, como ele funciona e quem pode usar a ferramenta, vamos saber sobre as chaves do sistema. O que são as chaves Pix? Nós recebemos uma pergunta sobre isso. Como funciona a questão das chaves? Doutor Jantalha, a gente já explicou aqui mais ou menos, mas vamos relembrar aqui. É uma chave para cada banco? Como é que funciona? Na verdade, o que a gente tem? A grande novidade do Pix em relação, além da agilidade, da simplicidade, né? A grande novidade do Pix é, digamos assim, um pequeno banco de dados de informação que vai fazer o cruzamento entre a sua conta bancária, certo? E a sua chave Pix. Então, se você, por acaso, resolve ter uma movimentação, no banco X eu quero movimentar as minhas contas pessoais, no banco Y as contas dos meus negócios ali, do meu pequeno negócio. Então, você vai ter que administrar isso juntamente com as suas chaves aí. Então, a ideia é que você tenha uma chave por conta bancária. E em caso de conta conjunta, doutor Tiago, como é que funciona? Na verdade, assim, a conta ser conjunta não retira, entre aspas, a individualidade, né? Você continua tendo o próprio cartão, o cartão dependente, você vai poder fazer o cadastro, né, via a chave que você quiser para aquela conta e a pessoa que tem a cotitularidade também vai ter uma chave. A verdade é que são 4 chaves, né, por assim dizer. Você pode ter o CPF, você pode ter um endereço de e-mail, um telefone ou uma chave aleatória feita pelo sistema. Um ponto importante sobre isso, e aí eu acho que o Tiago vai concordar comigo, é a questão da segurança.
O Pix, nos seus regulamentos, eles têm alguns procedimentos caso haja algum tipo de fraude ou de manipulação. Então, por exemplo, se você, o consumidor, assim que assistiu o programa, se empolgou, vou cadastrar minha chave Pix, e ele vai lá no banco dele e digita lá o número, eu quero fazer pelo meu CPF, e digita lá e diz, opa, já tem uma chave Pix com esse CPF, você diz, pô, mas eu não cadastrei, como é que faz? Então, existe um procedimento que a gente chama de reivindicação de posse. Então, o consumidor, ele formaliza uma reclamação perante a instituição financeira, ou melhor, perante a instituição com que ele tem a chamada conta transacional. Ele formaliza essa reclamação e aí isso vai ser analisado. E aí, havendo a resposta, esse problema pode muito bem ser cessado imediatamente. Bom, o senhor falou aí de uma preocupação que eu acho que todo consumidor tem. Então, nós vamos falar agora sobre um capítulo muito importante com a chegada dessa tecnologia, a segurança do novo sistema. Quais os cuidados que eu devo tomar para não cair em golpes envolvendo o Pix? Doutor Tiago, a gente já falou aqui várias coisas que as pessoas têm que se atentar, como evitar cair em golpes aí, quais são os principais cuidados do consumidor? Isso, vamos focar no consumidor e o colega faz a outra vertente. Do ponto de vista do consumidor, a primeira coisa, Pix não é aplicativo. Você não vai receber pedido de cadastramento por e-mail, por telefones, por mensagens de WhatsApp. Consumidor, fique atento. Você tem que ter a relação com a pessoa, com o órgão do qual você tem a sua conta ou, né, a conta vinculada para pagamento. Essa tem sido a maior fraude. Segundo cuidado se você não sabia, nós estamos informando agora, né? Por isso que é tão importante esse programa, é que a chave ela é uma por banco. Então, tente, antes de empolgar, como o doutor Fabiano disse, logo depois do programa, você tentar estabelecer qual banco você quer ter suas relações e fazer a chave. Agora, uma outra informação importante, quase nada na vida é imutável. Se você fez um cadastramento de uma chave e não tem mais relação com esse banco, vai lá e faça o descadastramento dessa chave pelo mesmo meio que você cadastrou e pode cadastrar em outro banco também. Agora, doutor Jantalha, o consumidor seguiu tudo certinho que o doutor Tiago ensinou, fez a chave ali pelo banco que ele tem relação. Ele ainda corre algum risco se alguém roubar o celular dele, por exemplo, ou entrar no aplicativo dele ou não? Sim, na verdade, novamente, o Pix, ele é uma funcionalidade, ele não é embora ele seja um sistema internamente, lá dentro da rede, chamada rede do Sistema Financeiro Nacional, o Pix, ele é uma facilidade, né? E ele se baseia no conceito de conta transacional. Então, esquece, antigamente a gente falava de conta bancária, conta de pagamento. A gente está falando aqui dentro do Pix de conta transacional. Qualquer registro que você tenha numa instituição autorizada, em geral, a funcionar pelo Banco Central, é uma conta habilitada para aqui o Pix. Qual é o cuidado que você tem que ter com a sua conta? Não tem que ficar baixando o aplicativo que você não conhece. Você tem que ter um antivírus no seu celular. Agora, mais do que nunca, é fundamental que você tenha um antivírus no seu celular. E a partir daí, você não tem que ficar fornecendo senha a ninguém, né? Então, eu acho que o ponto principal aqui é tomar os cuidados que você já tomaria normalmente no dia a dia, mas agora com um aspecto que digamos, turbinado, né, pelo fator do imediatismo que o doutor Tiago colocou. Quer dizer, o imediatismo do Pix coloca a gente um pouco mais de risco, não porque ele invente alguma coisa nova, mas porque se digitou alguma coisa errada e passou pelos mecanismos de verificação, ou seja, a chave Pix existe, o destinatário existe, etc., o dinheiro já foi. E aí o que eu chamo sempre a atenção é o seguinte: você tem que ter com o Pix o mesmo cuidado que você tem. Tem que somar o cuidado que você tinha com o dinheiro na sua carteira, de não deixar a carteira por aí, também não vai deixar o celular por aí, com os cuidados que você tinha com a sua conta bancária. Se você prestar atenção para esses dois cuidados e somar esses dois cuidados, vai dar exatamente o nível de segurança que você precisa ter, de prevenção, de precaução que você precisa ter para a conta Pix. Bom, e com essas dicas tão importantes, o programa de hoje chega ao final. Doutor Jantalha, doutor Tiago, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!